Bom dia, meninas do nosso cafezinho da tarde. Espero encontrá-las bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso estudo histórico no tópico, no mês, né? Que a gente está estudando o Joquebed no mês de maio. Para quem tem o planner, você vai encontrar logo no comecinho do seu planner um cronograma. Nós tivemos uma mudança no cronograma, né, no começo do estudo, logo antes da gente começar, na verdade, e foi impresso um outro cronograma, colocamos à disposição no nosso site gratuito, para vocês estarem fazendo o download com todos os meses e todas as mulheres que a gente estaria estudando, né? E quando você compra o planner, ele vem junto para você. Então, dá uma olhadinha no seu e-mail do planner que vai estar lá o cronograma certinho para você. Esse daqui é o meu atualizado e tá aqui Joquebed, Estudos Históricos dos Direitos Humanos. Então, é isso que a gente vai estar estudando hoje, no mês de maio. Cada mês uma mulher diferente, cada mês um estudo histórico diferente, cada mês um tópico de imersão diferente e um espinho diferente e lições de aplicação pessoal na vida daquela mulher e sua vida, né, nas escrituras. Hoje, vamos lá na nossa Joquebed. O planner, gente, ele é composto por uma ilustração bíblica feita pela Ana Karen, uma escrita feita por mim em cada mulher. As abas você pode adquirir na nossa lojinha, né? Ela vem personalizada já com o nome de cada mulher para você colocar. E o planner, ele vem com as nossas virtudes que a gente está estudando aqui do outro lado, como vocês podem ver em minha escrita, assim como os espaços, as escrituras para você ler e os espaços de escrita para você fazer todas as suas pesquisas e escrever tudinho para você. À medida que eu for colocando as fotos, você vai poder estar escrevendo à medida que você faz suas pesquisas. E também vem com 2 páginas para você poder ilustrar elas sendo pontilhadas, né? Então, esse daqui é o formato do nosso planner. E no início você tem os livros que a gente usa, os nossos sites, um pouquinho sobre a minha dedicatória. Então, é algo bem especial mesmo. Vamos lá ao tópico de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o estudo histórico. Vou pegar aqui. Vou dar uma abrir no caderno. Hoje a gente vai falar sobre o estudo histórico. Bom dia, Érica. Bom dia, Kelly. Bom dia, Paula. A gente vai falar sobre o estudo histórico na Lei de Moisés. Então, o livro que eu estou usando para essa parte do estudo, gente, é o livro que não está aqui, lógico, está lá fora. Vou pegar, só um segundinho, peraí. Eu tenho esse livro em 2 versões, né? Mas esse daqui é a versão que eu estou usando para fazer, porque ela tem a letra maior. E aqui, no início, você vai encontrar, para as meninas que conseguiram adquirir o livro em inglês mesmo, os direitos das mulheres no mundo antigo. E ele vai trazer para você praticamente um artigo científico aqui sobre os direitos das mulheres nesse tempo. Ele vai trazer o nome dos códigos de conduta, né? Os códigos de lei antigos, as datas desses códigos,
tudo direitinho para você. Então, assim, a pesquisa é uma pesquisa bem fundamentada, certo? Então, esse é o livro que eu estou utilizando, Todas as Mulheres da Bíblia. Coloca ele aqui do lado. Então, vamos lá. Karina, o que é que você vai falar agora sobre esse assunto? Então, acho que eu vou botar esse plannerzinho embaixo, vai dar um apoiozinho legal para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Acho que fica bom assim. Sobre os direitos... Bora lá. Sobre os direitos humanos das mulheres no mundo antigo. Muitas pessoas acreditam que daquela época entre Êxodo e Josué, que é a época que esse livro ele vai estar trabalhando mais, pensam que as mulheres tinham uma vida muito injusta, que as mulheres não tinham direito algum. E, de certa forma, se você comparar os direitos das mulheres daquela época para hoje, é, de certa forma, verdade, se você pensar na intenção da valorização apenas da mulher. Porém, se você pensar na ideia do Senhor, que o Senhor tinha com a instituição do patriarcado, que era a forma que Deus utilizou para estar utilizando as leis na época bíblica, você vai ter uma compreensão melhor de por que, naquela época, as leis beneficiavam a família, ao invés de beneficiar apenas um integrante da família, que era a mulher. Então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre essas leis. Não existia apenas, gente, o código de lei mosaico na época bíblica. Cada povo daquela época tinha seus próprios códigos de lei, certo? E tinha alguns povos que não tinham código de lei adotavam como seu próprio código de lei. Então, a gente vai encontrar o código de Ur-Nammu, o código de lei sumérico, o código de lei Lipit-Shah, o código de Hammurabi, que é um dos códigos mais citados na história. Você vai encontrar o edito de Amisságua, você vai encontrar as leis assírias, a lei mosaica e a lei hitita. Então, a lei mosaica é uma das leis mais recentes comparadas a essas outras leis que vão até 2200 a.C., né? Então, assim, é uma lei relativamente, 800 anos mais nova do que essas outras leis. Então, o patriarcado, ele já vinha naquela época de outras leis. Ele não foi apenas uma lei que o Senhor aplicou ao seu povo. Um exemplo de implementação é que na lei assíria, em caso de estupro, o pai da mulher violentada tinha o direito de ir lá violentar a filha virgem do homem que era acusado por fazer aquilo com a sua filha, a não ser que ele jurasse que ela é inocente. Então, para você ter que ela consentiu, né? Então, para você ver assim a injustiça que era feita com a mulher, que a gente pensa, nossa, é injustiça. E de certa forma era. Algumas daquelas leis. Só que na era patriarcal, os direitos relacionados à herança, casamento, divórcio, dano pessoal e contratos não eram designadas por Deus para serem igualitárias. Então, essa nunca foi a intenção de Deus a fazer a lei mosaica, que era uma coisa apenas igualitária, mas sim para preservar o povo dele, protegendo a entidade familiar. Então, você pensar, o que Deus estava querendo preservar ali não era apenas a mulher. Deus ele estava querendo preservar a família. Então, todas as leis elas eram feitas para preservar a família, sendo assim preservando a cultura e a santidade do seu povo.
Então foi por isso que as leis foram implementadas por Moisés, que Deus mandou as leis para Moisés. A lei foi endereçada aos homens, né? Então ela está endereçada aos pais das famílias, aos patriarcas. O status legal de uma mulher, hoje a gente coloca, né? Solteira, casada, divorciada, viúva. Até hoje a gente pode ver uma herança disso, né? Que o status legal de uma mulher estava ligado ao seu relacionamento ao homem. Só que hoje a gente pega muito casamento, naquela época não. Era qualquer homem que seria o patriarca da família. Então seria ao pai, ao irmão, ao marido, assim como a sua situação financeira. Em Deuteronômio 21, 12, quando ele fala sobre casamento, ele fala para o homem tomar a sua mulher. Ele fala para o homem ir lá e tomar a sua mulher. Quando a propriedade era prejudicada, os prejuízos eram pagos ao homem. Assim como a mulher, no caso de violência sexual, o pai ou o irmão eram pagos. Então a gente vê aí realmente o que a gente viria hoje como negligência, né? Mas naquela época não era negligência. Era simplesmente como a entidade familiar seria preservada naquela cultura. O principal cuidado da lei mosaica não era o gênero, e sim a família. Então, quando a gente fala de lei mosaica, a gente não está falando aqui dos direitos da mulher, dos direitos da criança, a gente está falando dos direitos da família, como entidade, né? Todos juntos. Ela guardaria o povo escolhido de Deus como instrumento pelo qual viria Jesus Cristo, o Redentor, salvação ao que crê. Então, assim, a lei, ela vinha como um cuidado especial do Senhor ao seu povo, para que a família judaica, né, a família israelita, a cultura israelita fosse preservada. A entidade de Israel deveria se manter distinta. E a base dessa identidade era a família. Gente, os estudos históricos que a gente vai estar fazendo nem sempre vão estar atrelados à mulher que a gente vai estar estudando, certo? O nosso estudo Mulheres como Eu, a ideia é que a gente possa estar compreendendo essas bases históricas da Bíblia, como era a história, como era a cultura, tanto é que tem os tópicos de imersão, para que quando a gente lê textos bíblicos, a gente possa estar tendo uma melhor compreensão do que aquele texto está falando. Então, esse daqui vai nos ajudar muito quando a gente estiver lendo agora Levítico, e quando a gente tá lendo sobre os direitos da mulher, e tá lendo sobre a história de Ruth, a gente vai aprender muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que as mulheres no Antigo Testamento, elas eram maltratadas. E sim, muitas pessoas maldosamente não respeitavam a ideia do patriarcado e se utilizavam dessa base, né, de proteção à família, que era o patriarcado, para explorar os direitos das mulheres. Só que o Senhor, ele, de várias formas, como a gente vai estudar na história de Ruth, ele abençoou as mulheres através de vários códigos, as viúvas e as pessoas pobres. Então, assim, eu entendo que hoje, com a sociedade igualitária, né, os direitos igualitários ao indivíduo que a gente vive e não à entidade familiar, é um pouco difícil para a gente compreender isso. Só que em nenhum momento Deus, ele é injusto. A gente tem que ter isso no coração da gente. Em nenhum momento Deus é injusto. E ele colocou, como a gente vê aqui claramente, as intenções, né? A gente pensa que a nossa vida é como um grande tapete de ponto cruz,
onde a gente está vivendo um ponto desse ponto cruz, a gente está vivendo ali uma pequena seção nessa história do amor entre Deus e a humanidade. E a gente enxerga, eu acredito, ainda do lado oposto do ponto cruz, por conta do pecado. Então a gente não tem noção do que são os planos e propósitos do Senhor. Só que a gente pode ter certeza que com a lei mosaica, né, os 10 mandamentos e as leis pertinentes ao povo de Israel, Deus jamais estava sendo injusto com as mulheres. Ele estava as protegendo diante de uma entidade familiar, onde o seu marido estava ali protegendo o seu pai, o seu irmão. Ela estava protegida por pelas pessoas da sua família. Fora nisso, a gente sabe que por 2 vezes nas Escrituras, 2 vezes, o Senhor fala da mulher como ela sendo capaz de ser enganada. Então eu acredito que de certa forma o Senhor está protegendo a mulher das decisões que ela tomaria. E esse cuidado especial do Senhor é algo comovente. Lógico, como eu falei, vários homens, por terem um coração vil, eles se utilizavam mal do patriarcado para abusar das mulheres. Só que a gente tem que entender também que quem estava sendo protegida ali era a família, para um propósito maior, que era a vinda de Jesus Cristo, né? Então é isso, meninas. Fica hoje um pouquinho sobre os direitos das mulheres no mundo antigo. Esse daqui é o mundo antigo do Velho Testamento, né, da lei mosaica. Eu vou falar depois, o próximo estudo do próximo mês, a gente vai falar sobre a lei na igreja. Então, como eram os direitos das mulheres na igreja, na época da igreja, na era da igreja. Como eu falei, eles não são vinculados às mulheres que a gente está estudando, mas a gente tem o cronograma para estudar, o que é que a gente vai estudar, para entender um pouquinho melhor desse grande mapa, né, que Deus deixou para a gente, que é as Escrituras, onde a gente pode chegar até ele. Então é isso, meninas. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos estar juntas no próximo estudo, se Deus permitir, aprendendo sobre os estudos de aplicação pessoal na vida de Joquebede, que é a mulher que a gente está estudando esse mês. Um beijo. Tchau, tchau.